Primeiro, em poucas palavras, repetindo o que eu já disse no começo. Hoje, nesse momento, lá na catedral, se está celebrando a Eucaristia, na qual vem empossado o novo arcebispo, Dom José Mário. Rezemos também por ele, rezemos que Deus abençoe toda a nossa arquidiocese. Já disse também, este é o motivo pelo qual o Padre Elianor não está aqui hoje, no dia de festa. Nem sempre se faz o que quer, às vezes tem que fazer o que tem que fazer, né? E se ele tem que estar lá, está lá. Louvado seja Deus e que Deus o conserve também e sempre no serviço e na obediência. E assim a igreja se edifica. E nós rezamos aqui também. Ótimo. Estamos celebrando a festa da Imaculata. Tivemos a oportunidade, sexta-feira, a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Ontem a igreja inteira celebrava o Sagrado Coração de Maria. E hoje a paróquia aqui celebra a festa padroeira Imaculata. Celebrar a festa é como que renovar um compromisso. É só eu me acertar aqui, depois que eu me acertar fica fácil. Beleza, tranquilo, vai dar certo agora. Tá, beleza. Então, celebrar a festa é renovar. Mas não deu certo não, mas já vou acertar aqui. Tá bom, renovar compromissos. Quando nós celebramos, boa ideia, obrigado querida. Quando nós celebramos lá em casa o aniversário do pai, da mãe, um dos filhos, não é que ele passa uma vida nova, não, é a mesma vida que continua. Mas se celebra para quê? Para valorizar o dom da vida, tomar consciência da graça do que é estar vivendo, e ao mesmo tempo, tomar consciência que o tempo passa. Não podemos ficar patinando nos anos, né? Não dá. Então, celebrando a festa da Imaculata, nós quase como que renovamos esse compromisso de amor. Mãe, nós nos colocamos sob a vossa proteção, e cheios de confiança pedimos que abençoe a cada um de nós, abençoe esta paróquia, abençoe nossas famílias, abençoe nossos lares. A vida não é fácil, tantas situações difíceis, tanto sofrimento, tanta dor, tanta angústia, mas não há o que temer. Cremos em Deus, confiamos na intercessão de Nossa Senhora, e ela como nossa mãe, ela que vence o inimigo pior, que é o inimigo do maligno, por meio do seu Filho Jesus Cristo, assim também nos garante as graças, as bênçãos para vivermos na paz. E coloquemos a nossa atenção na palavra de Deus hoje. Primeira leitura, as consequências do pecado original. Eu acredito, as crianças da catequese já conhecem o episódio. Deus criou o homem e a mulher, dizemos Adão e Eva, para viver em comunhão com Deus. E a expressão que o livro do Gênesis usa para mostrar essa comunhão era que Deus passeava com o homem e a mulher no jardim à brisa da tarde. Quase um ambiente romântico, agradável, gostoso. É Deus presente. Mas a serpente
tentou a mulher, Eva, enganou. Eva comeu do fruto que era proibido e deu a Adão, que também comeu. E aí então vem a realidade da primeira leitura de hoje. O Senhor Deus chamou Adão dizendo: onde estás? E ele respondeu: ouvimos teus passos no jardim, ficamos com medo e nos escondemos. Mas por quê? Quem falou que estás nu? Acaso comestes do fruto que era proibido? É claro que Deus já sabia, mas é uma forma de falar, né? É como a mãe quando sabe do mal ou do erro das criancinhas, então vai fingir que não sabia para ver se a criança tem a liberdade e a confiança de falar, né? E aí então vem a consequência. Quem te disse que estavas nu? Em outras palavras, o sentido é que não tem nada a ver com roupa, vocês sabem disso. Se antes estava na comunhão, na graça de Deus, agora despido, nu, sem a graça de Deus, sem a comunhão com Deus, porque agora estás dominado pelo pecado, E de fato, São Paulo até recorda na carta aos Romanos, de um modo particular, que o pecado reinou no mundo até Jesus Cristo. Desde o pecado de Adão e Eva, até a redenção realizada por Cristo, podemos dizer que o mundo estava sob o domínio do diabo, do mal, do maligno, do pecado. Aliás, crianças, vocês devem lembrar muito bem, né? Quando Jesus lá na tentação, no deserto, depois do batismo, uma das tentações dizia que o diabo levou Jesus a um alto monte, mostrou todos os reinos da terra e disse a Jesus: tudo isso é meu, e eu darei a ti se joelhando-te, se prostrando-te me adorares. E Jesus disse: adorarás somente a Deus e só a Ele servirás. Jesus nem sequer questiona o fato de que os reinos do mundo estavam sob o domínio do mal. Jesus sabia que era assim. Mas Jesus veio justamente para desmantelar o poder do mal, do pecado, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a conclusão da primeira leitura: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A luta entre o bem e o mal, entre a graça de Deus e o pecado que domina a humanidade. E é nesse contexto que nós podemos entender então o Evangelho. Jesus se encarnando, veio ao mundo, anunciou o Evangelho para desmantelar o reino do mal, acabar com o domínio do pecado, a mostrar: agora o diabo não tem mais vez, porque o reino de Deus está próximo. E então Jesus expulsa demônios, expulsa espíritos malignos, cura, liberta. E aí então, fariseus, doutores da lei, diante disto, interpretam mal o gesto de Jesus e o acusam que está expulsando o demônio em nome de Belzebu, o príncipe dos demônios. Mas Jesus desmantela também a lógica que eles estavam apresentando. Se o diabo está dividido entre si, não vai se manter.
Se uma casa está dividida entre si, não vai se manter. Um reino dividido não vai se manter. Então, nem o diabo, se estivesse dividido entre si, não poderia se manter. Mas a grande verdade é que Jesus veio para renovar a humanidade. E como ele faz? Expulsando demônios, libertando as pessoas, tornando o reino de Deus presente entre nós. Portanto, muda a expectativa da vida humana. E essa expectativa, que vem mostrada na última parte, nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, ficaram do lado de fora, já que diziam que ele estava fora de si, mandaram chamá-lo. E Jesus, olhando para a multidão que escutava: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Todo aquele que ouve a palavra de Deus e põe em prática. Vejam só, Jesus eleva a um outro nível, ao nível da fé, do espiritual, aquilo que deveria ser os relacionamentos pessoais. Não só motivado por sangue, por afetos, por amizades, mas sobretudo motivados por um bem maior, que é a fé em Deus. E isso tudo nós obtemos pela graça que Cristo nos mereceu na cruz, pelo mistério da redenção, com sua paixão, morte e ressurreição. Só que aí vem um problema, segundo a leitura. Qual é o problema? A comunidade de Corinto, os cristãos acreditavam e afirmavam, professavam a ressurreição de Cristo. Só que alguns diziam que Cristo ressuscitou. Beleza, ele era o Filho de Deus, tinha que ressuscitar mesmo, né? Mas nós não iríamos ressuscitar. Professavam a fé na ressurreição de Cristo, mas não acreditavam na ressurreição nossa. Então, São Paulo escreve esta segunda carta aos Coríntios, e nesse trecho da segunda leitura de hoje deixa bem claro: eu creio e por isso falei, nós também cremos e por isso falamos, certos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também com Jesus. Sim, nos ressuscitará também com Jesus. Jesus, o primogênito dentre os mortos, o primeiro a ressuscitar. Mas todos nós, cada qual como uma ordem, ao seu tempo, seremos todos chamados à ressurreição e à vida. Então, São Paulo usa, vamos dizer, 3 modelos, 3 exemplos, para representar essa vida nova que vem com a ressurreição de Cristo. Primeiro, quando ele fala de o homem exterior e homem interior. O que ele entende por homem exterior? A realidade do tempo presente, do pecado, do sofrimento, precariedade, carne, destinados ao pó que volta ao pó. Por outro lado, pela fé em Jesus Cristo, nos tornamos homens interiores, novos, ou seja, que vivem à luz do Espírito, cheios de fé, cheios de esperança, e a esperança não decepciona, então todos participaremos da glória com Cristo nos céus. Outra expressão que ele usa, falando de coisas visíveis e invisíveis. Coisas visíveis é a realidade que nós vemos no dia a dia, que experimentamos todo dia, que passa, perece. Mas as coisas invisíveis são aquelas que nós cremos.
não vemos ainda, mas cremos, é objeto da nossa esperança, é vida eterna. E por último, o terceiro e último exemplo que ele usa, a imagem da tenda. Vamos dizer que era comum para a comunidade onde São Paulo escreve aos Coríntios, imaginar o corpo humano como uma tenda, morada da alma. Por isso ele diz que, quando for desfeita essa tenda, o nosso corpo com a morte apodrece e vai para o sepulcro e vira pó, nos será dada nos céus outra tenda ou templo, isto é, o nosso corpo ressuscitado. Concluindo, tudo isso deve renovar e nos dar a garantia, à luz da palavra de Deus, portanto não há o que duvidar, Cristo ressuscitou, e nós com Cristo ressuscitaremos para a glória de Deus Pai. Que a Virgem Maria, a mãe de Jesus Cristo, ela que nos deu a graça da salvação, porque ela gerou Jesus Cristo, interceda continuamente a Deus tantas e tantas graças, nos dê perseverança, fidelidade na fé e na esperança, e que pela graça de Deus, pela intercessão da Virgem Maria, cheguemos todos à ressurreição e à vida eterna. Amém? Creio em Deus Pai,